exatamente como eu vi ontem, Deus me mostrou hoje. E não me deu apenas a visão, ele me falou por quê e o que vai acontecer. Né? Foi mais intenso. Né? Desceu um anjo do céu, eu vou falar para você, se você quiser acreditar, você acredita, se você não quiser, né? A gente continua amigo. E ele ficou andando do meu lado direito, o anjo de Deus, me falando, o meu braço queimou, como se eu tivesse ficado com o braço na frente do forno. Sabe quando você abre e você está assando ou da churrasqueira, que você põe o braço muito perto do fogo, assim, esquenta, sabe? Como uma sensação de queimar, queimou meu braço, da presença do anjo de Deus andando do meu lado. Né? Ele desceu do céu e ele andou do meu lado. Eu fui tocado por Deus, entrei num mistério, numa língua estranha que eu nunca tinha falado. Nunca tinha falado. E à medida que eu ia falando, o Espírito Santo ia interpretando para mim aquilo que eu estava falando. Foi algo muito, muito intenso. Muito intenso. Por isso estou te falando com toda certeza do meu coração. Toda certeza. E aí, quando eu chego aqui, eu peço uma palavra para Deus. Senhor, o que eu vou falar? Aí Deus me dá 1 João, capítulo 1, verso 3. O Espírito Santo falou para mim. 1 João, capítulo 1 e verso 3. Não ache você que eu sei o que está escrito quando Deus fala para mim. Não sei, eu venho aqui e vou ler. Aí está escrito assim, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, ele continua, vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha a palavra que Deus me deu. Até eu me surpreendi, irmão. Até eu, quando eu olhei aqui, eu falei, Jesus amado. Jesus amado. Eu vi uma emissora de televisão. Escute o que eu vou te falar. Presta atenção. Presta atenção. Eu já disse que eu não vou dizer para você o que eu acho. Eu só vou te contar o que eu vi e ouvi. Ok? Interpretação é tua. Eu estava na rua, a visão que eu tive, eu estava na rua, e eu vi pessoas atacando uma emissora de televisão, que eu também não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Era um prédio muito grande em São Paulo. Quem mora em São Paulo deve conhecer o prédio, porque eu nunca vi na minha vida, mas eu sei que era em São Paulo. Uma grade na frente do estacionamento, um estacionamento com muitos carros, uma grade quadradinha assim, alta, uma portaria grande do lado direito, eu vi assim, e o prédio atrás. E eu vi as pessoas, eles vinham correndo na beirada da grade e jogavam garrafas de gasolina, aquele coquetel Molotov, você sabe o que eu tô falando? Aquilo que a gente vê os caras, os black blocs jogando na polícia, sabe aqueles troços que fica pegando fogo assim? E eles jogavam para dentro daquele negócio assim, e caía em cima dos carros, quebrava e os carros começavam a pegar fogo. E não era uma pessoa, eram muitas. Muitas pessoas. Vinham correndo, e eu vou dizer para você, não tinham máscara no rosto, não tinha bandeira, eram pessoas normais. Que foi o que me surpreendeu, na verdade. E atrás daquele vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. E aí veio um com um garrafão grande, assim, e jogou por cima, mas esse garrafão não tinha fogo, era só gasolina. E quando ele caiu assim, ele espalhou aquela gasolina e pegou fogo nos outros que estavam pegando e começou a pegar fogo em tudo no estacionamento. Um grande incêndio nos carros, começou a queimar tudo. Então eles começaram a atacar a portaria. E eles jogavam garrafas de gasolina na portaria, os guardas correram, tinha guardas, eles correram. E eles começaram a bater no portão, o portão caiu. E aqueles homens entraram correndo como se fosse um arrastão, assim, sabe? Que a gente vê na televisão, eu nunca vi isso pessoalmente, né? A gente vê na televisão como se fosse um arrastão, assim, eles entravam uma turba de gente. Uma turba de gente. E jogavam aquelas coisas, aquela gasolina para dentro do prédio, na portaria, e aquilo tudo começava a pegar fogo. Tudo começava a pegar fogo, as pessoas de dentro corriam, desesperadas. E aquilo tudo gerava um incêndio. E aí, então, era como se eu saísse de São Paulo e fosse para o Rio de Janeiro e visse a mesma coisa lá. No Rio de Janeiro. Tá? Então eu vi isso em São Paulo. Eu não sei se tem em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu não conheço, falo com sinceridade para vocês. Porque eu nunca fui nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, então eu não sei. Tá? Não sei. Era incendiada também a emissora, essa emissora, né? Lá no Rio de Janeiro. E essa confusão acontecia também numa outra cidade, num outro estado que eu não identifiquei, não sei qual é. Mas eram 3. Ok?
Depois disso, quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Escute. Escute isso. Eu vi uma montanha, tá? Uma montanha grande. Em cima dessa montanha tinham muitos homens armados. Era uma montanha numa cidade, né? Você já sabe onde é, né? Uma montanha numa cidade, tá? Uma montanha numa cidade, bem grande. E em cima dessa montanha, era como se eu visse por cima, tinham muitos homens com um fuzil. Muitos. 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 E esses homens, eles usavam bermuda, chinelo de dedo, havaianas, né? Não tô ganhando dinheiro para fazer propaganda para eles. Havaianas. E sem camisa. E eles estavam como se dominando todo aquele lugar. Eles se sentiam seguros ali. Então, eu vi uma corda. Escuta o que eu vou falar para você aqui, que é muito importante. Eu quero que depois você vai entender. Primeiro eu vou te contar a visão, depois eu vou te falar o que Deus me falou. Tá? Era como se tivesse um saco. Se você tivesse servido o exército, você entendeu o que eu vou falar. Um saco VO. O que é um saco VO? Um saco grande que tem uma corda que você puxa e ele fecha, assim, sabe aquele saco de acampamento? Você enche de bagulho dentro, assim, você joga ele nas costas e sai carregando, você sabe do saco daquele? Era como se tivesse um saco de baixo para cima naquele morro. E alguém puxasse aquela corda, assim. E aquele negócio fechava de baixo para cima no morro, assim, vinha fechando e apertando, assim. Essa corda eram homens, escuta o que eu vou te falar, que usavam farda camuflada e usavam máscaras pretas. Usavam máscaras pretas. Pastor, era do exército? Não sei. Era da polícia de choque? Não sei. Eu não vi. Não sei. Então, como não tinha identificação, e eu olhei nos braços, porque eu vi bem eles, não tinha, e você sabe que o exército está identificado aqui, você sabe disso aqui, né? Ninguém tinha identificação. Mas eram muitos, era um batalhão inteiro. E eles cercaram todo o redor do morro. Só que os caras que estavam lá em cima não sabiam. Não sabiam. E eles estavam vivendo a sua vida cotidiana normal. Quando, de repente, esses homens invadem esse lugar. Invadem esse lugar. E os caras tentam correr para um lado, mas lá também tem. Eles estavam trancados. E eles todos são mortos. Todos. Mata todo mundo. E uma coisa interessante, na visão que Deus me deu, eu quero que você preste atenção. Na visão que Deus me deu. Do lado de cada corpo caído no chão e aquele sangue, tinha um fuzil caído do lado. Então os caras usavam aquele fuzil. Se não tinha um fuzil, tinha uma pistola. Não era um revólver. Eu não vi revólver. Era pistola. Todos os caras que atacaram usavam fuzil. Todos. Sem nenhuma exceção. Era uma arma diferente. Entendeu? E eles faziam uma ação de surpresa, assim. Pegavam os caras de surpresa, irmão. E não tinha pra onde correr, morria todo mundo. Essa foi a segunda visão que eu tive. A primeira dos incêndios e essa do ataque à montanha. Tá? Ponto. Isso eu vi ontem na igreja. Então eu vim para casa, dormi, eu orei. Vocês sabem que o pastor está na consagra jejuando a semana inteira, orando a semana inteira. Né? Deus pediu para eu fazer isso. Então hoje de manhã, quando eu fui caminhar, eu estava caminhando, orando. O anjo de Deus desceu. Eu tive toda essa visão de novo. Toda essa visão de novo. E aí, quando acabava essa visão, eu vi dois anjos. Dois anjos. Eu vi o rosto deles no céu. Um à direita, um à esquerda. Dois anjos. Cada um tinha na mão uma corneta. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Cada um tinha na mão uma corneta. Por que corneta, pastor? Porque é aquele negócio que o soldado toca no quartel. Sabe aquele... Sabe o que é? Corneta. Aquilo que ele tinha na mão. O anjo. Um do lado direito, um do lado esquerdo. E eles começavam a tocar aquilo. Um toque forte, que eu ouvia, aquilo vinha no meu ouvido assim, ó. Forte. E embaixo deles, a visão de baixo deles era um muro enorme, um portão grande. Agora preste bem atenção nos detalhes. O portão era de ouro. Preste bem atenção nos detalhes. O portão era de ouro. E quando eles começavam a tocar aquele instrumento, aquele portão começava a se abrir para fora, assim, ó. Era um muro bem alto, um portão bem alto. E eu estava contemplando aquilo de uma maneira extraordinária. O anjo do Senhor desceu do meu lado. Do meu lado. E eu vi aquele portão se abrir.
E eu vi sair de dentro daquele portão, saindo, vindo para fora, um anjo. Só um. Só um. Escute isso. Só um. Ele estava de pé em cima de uma carruagem, que era igual àquela biga romana. Você sabe aquela que a gente vê nos filmes antigos, que aqueles caras de guerra usavam, com duas rodas, que um cavalo na frente. Sabe qual eu estou falando? Tinha um parapeito assim na frente, atrás e aberto. Uma carroça daquelas. Tá? Exatamente daquelas. O cavalo, um cavalo branco. Todos os ornamentos do cavalo eram de ouro. Preste atenção no que eu estou falando, porque eu não vou dar uma interpretação, eu só vou te contar a visão. Pois não fica perguntando. Todo de ouro. A carruagem do anjo, a biga, né? Eu acho que é biga que fala, se eu estiver errado vocês me corrigem, mas eu acho que é biga o nome que chama. Era toda com detalhes de ouro, igual ao do Ben-Hur. Isso aí, irmão. Meio igualzinho. Aquela proteção que tem na frente, assim, era tudo de ouro. Eu prestei atenção porque aquilo brilhava muito. E era toda como se fosse trabalhada, assim. Um troço do céu, irmão. Não é um troço de qualquer lugar, não. Do céu. Toda trabalhada em ouro. A coisa mais linda, aquela biga. Um anjo enorme em cima. O anjo era dourado. As suas couraças, porque ele era um anjo de guerra, toda de ouro. A sua armadura, capacete, tudo de ouro. Do lado direito da biga, naquela proteção, tinha encaixado assim, do lado direito, um escudo. E aqui do lado, uma espada, colocada como se fosse um equipamento que estava pendurado ali do cara, devidamente, né? Como a gente vê aqueles jeep que os caras vão pra andar no barro, que tem a cortadeira, pá, sabe assim? O dele era uma espada, um escudo na frente, uma espada aqui atrás. Do lado esquerdo tinha uma lança e tinha um arco com muitas flechas.